primeiro critério para você definir o ponto de fusão e ebulição das espécies é a força intermolecular que exerce, que ocorre entre essas moléculas. Quanto mais forte, mais calor vai ter que dar. Eu tenho até uma musiquinha. Quanto mais forte, mais calor vai ter que dar. Depois tu olha essa musiquinha, eu vou subir essa música para você aí. Então olha só, gente, assim, ó, a hierarquia das forças é assim, ó, das intermoleculares, tá, pessoal? Ó, ponte de hidrogênio ou ligação de hidrogênio é mais intensa que dipolo-dipolo, que é mais intensa que a força de Van der Waals, que é o dipolo induzido. Então, ó, ponte de hidrogênio, mais intensa que dipolo-dipolo e mais intensa que Van der Waals, tá? Gente, quanto mais fortes forem as ligações intermoleculares, mais elevada, faltou um S aí, serão suas temperaturas de fusão e ebulição. Só tem que lembrar, gente, nós estamos falando por enquanto de intermolecular, tá? Se nós tivéssemos interatômicas, as forças interatômicas são mais intensas que as intermoleculares. Vê se você entende por quê. Para eu quebrar essa molécula de água aqui uma com a outra, digamos que eu queira quebrar isso aqui, gente, ó, separar uma molécula de água da outra, tudo bem? Essa força é intermolecular, eu vou gastar uma energia. Aqui eu vou gastar uma energia, mas não é uma ligação, é só uma interação. Se eu quisesse quebrar a ligação interatômica entre o H e o O, gente, olha, o que você acha mais difícil? Você quebrar uma ligação, eu dando as mãos ao Matheus, tá? Separar eu do Matheus, ou você cortar o braço do Mazei? Deu para tu entender? Então, é mais fácil você separar a força intermolecular do que a interatômica. Então aqui está a ponte de hidrogênio, dipolo e Van der Waals, porque essas, pessoal, são as intermoleculares. Mas se nós colocássemos, e fica tranquilo que eu vou colocar, tá? Se nós colocássemos as interatômicas, a ordem seria assim, ó. A iônica é a mais intensa de todas. Depois, Mazei, depois é a covalente. E depois é a íon-dipolo. Íon-dipolo. Aí sim entram as intermoleculares. Aqui, gente, a metálica ainda tem maior ponto de ebulição do que a iônica. Ou seja, aqui nós temos as interatômicas. Quebrar a interatômica é mais difícil do que quebrar a intermolecular, sacou? Tô ligado, Mazei ligado a Matheus. Demos as mãos, tá aqui Mazei, tá aqui Matheus, né? Ó, tamo ligado. Separar Mazei e Matheus é isso. Já você quebrar o braço do Matheus, do Matheus, ficou mistura de Matheus com Mazei. Você quebrar o braço do Mazei ou do Matheus, você vai gastar mais energia. Então, o primeiro critério para definir o ponto de fusão e o ponto de ebulição é a intensidade das ligações. Como é que é? Nas intermoleculares, ponte de hidrogênio, maior que dipolo-dipolo, maior que Van der Waals. E o íon dipolo, gente, que já caiu no Enem, é mais forte que a ponte de hidrogênio. Eu vou te mostrar tudo. Bem, Mazei, oi, lindão. Falar ponte de hidrogênio é a mesma coisa que falar agafon? Agafon, vamos falar isso agora, tá, Mateuzinho? É sim, o nome ponte é cafona, tá, Mateus? Hoje a gente usa ligação, não sei porquê, vestibular é movido à moda, né? Então, assim, a moda diz que não é legal falar ponte, eu escrevi ponte aqui pra te falar que o bacana é falar ligação, mas é sim, Mateuzinho. E aí, Mateus acabou de dar um mote bacana pra minha aula. Só que quando eu falo, gente, ó, ponte de hidrogênio é mais intensa que dipolo-dipolo, que é mais intensa que Van der Waals, você fica assim, tá, eu só não lembro de nenhuma delas. Então eu pretendo dar uma lembrada, tá, gente? Nessa aula, eu não vou fazer aula correndo, se não der para acabar hoje, a gente acaba semana que vem, mas o importante é a qualidade desse trabalho. Agora, então o primeiro critério qual é? O tipo de ligação. Então, gente, por exemplo, se eu boto aqui, só para você ter uma noção, se eu boto duas moléculas, repara bem, ó, eu boto assim, etano, CH3, e eu boto etanol, CH3, CH2, OH. E eu pergunto para vocês assim, gente, qual teria maior temperatura de ebulição? É a pergunta. Repara só, o etanol tem maior ponto de ebulição do que o etano. Sabe por quê, gente? Porque o etanol, o Matheus já antecipou nossa fala, ó, o etanol tem isso aqui, gente, ó. E isso aqui é capaz de realizar a ponte de hidrogênio, como o Matheusinho falou. O hidrogênio é assim, ó, a ponte de hidrogênio ocorre sempre que tu tem hidrogênio ou ligado diretamente ao oxigênio, ou ligado diretamente a nitrogênio, ou ligado diretamente a nitrogênio, ou ligado diretamente a flúor, que é o que o Matheus chamou pra gente de FON. Sempre que você tiver, gente, o H ligado a FON, isso aqui, ó, você pode ter ponte de hidrogênio. Repara a água, tem O ligado a H diretamente. Então esse O
pode atrair um H da outra molécula, podia ser até álcool, entendeu, gente? Então, como o etanol realiza ligação de hidrogênio, e repara, gente, o etano é um hidrocarboneto, aí você tem que ir colecionando essas coisas que eu vou falar, tá? Os hidrocarbonetos, gente, são todos apolares, todos, beleza? E se eles são apolares, olha o mazete, gente, se são apolares, eles realizam olha o mazete do mazei. Apolar, tá vendo? Moléculas apolares realizam Van der Waals. Waals tem 2 A's, porque Van der Waals acontece em moléculas apolares. A força de Van der Waals é chamada de dipolo-dipolo induzido, ou dipolo-dipolo temporário, ou interações de London. Tá bem, gente? London. Então, conclusão, ó. Como a ligação de hidrogênio é mais intensa, tá vendo, pessoal, ó, do que a força de Van der Waals, o etanol vai ter maior... as moléculas de etanol vão se unir, gente. Sabe como? Deixa eu desenhar isso para você. As moléculas de etanol vão se unir assim, gente. Ó, tem um etanol aqui. CH3, CH2, OH. Aqui nesse polo, gente, o oxigênio é o polo negativo e o hidrogênio é o polo positivo. Sabe por quê, gente? O oxigênio é tão eletronegativo que ele puxa com uma intensidade muito grande o par de elétron que ele divide com o hidrogênio. E aí isso fica negativo. Isso dá margem à possibilidade da molécula de álcool, gente, atrair uma outra molécula de álcool, que Mazei vai desenhar aqui, pretinha. Mas quem é o átomo que vai estar aqui? O H, olha bem, gente. E aqui, O. E aqui, CH2, CH3. Podia, gente, inclusive, ó, esse aqui é negativo e esse aqui é positivo. Podia até o etanol atrair uma molécula de água. É por isso que etanol e água são solúveis em quaisquer que sejam as proporções. E, gente, a hidroxila acaba sendo um fator de atribuir polaridade à molécula. A hidroxila, moléculas que têm muita hidroxila, já caiu muito isso no Enem. Quanto mais hidroxilas na molécula, mais solúvel em água ela é, ou seja, mais hidrossolúvel. E menos solúvel em gordura. As gorduras são apolares. Eu vou falar isso ao longo da aula, mas eu estou fazendo questão de fazer uma explanação geral. Então, gente, só para a gente começar a pontuar, nosso raciocínio ficar organizado. Temos hierarquia para sabermos como é o ponto de fusão e ebulição das substâncias. E a primeira hierarquia é o tipo de ligação. No tipo de ligação, nas intermoleculares, ligação de hidrogênio maior que dipolo-dipolo, que maior que Van der Waals. Tá bem, gente? Mas se empatar, mas em exemplo, olha só, se eu tivesse assim, quer ver, etano e metano, os dois são hidrocarbonetos. Se os dois são hidrocarbonetos, gente, os hidrocarbonetos são o quê? Apolares. E moléculas apolares fazem o quê? Van der Waals. Os dois fazem Van der Waals. E aí, Mazei? E quando empata no tipo de ligação? Aí entra na hierarquia, entra o segundo critério, que é, gente, ó, repara, aqui é para eu falar quando é uma e quando é outra, tá? O segundo critério, gente, é a massa molar. Pessoal, quanto maior for a massa molar, M, agora o moderno é botar M, antigamente se botava MM. MM agora é massa molecular, que é diferente de molar, tá, gente? Molecular é para uma molécula e molar é para 6 vezes 10 a 23 moléculas, só para tu sacar a diferença. Quanto maior a massa molar, gente, maiores serão os pontos de fusão e de ebulição da estrutura. Sacou? É fácil de imaginar. Cara, se eu... Vamos pensar assim, em peso mesmo, pessoa, tá? Mazei tem 80 quilos e Maria tem, faz de conta que Maria tem 50 quilos. Maria deve ter uns 20 quilos, né? Cara, aí eu sou técnico de um time de futebol, eu e Maria somos técnicos de um time de futebol. Tudo bem? Nosso time foi campeão. E você quer jogar os técnicos pro alto. Sabe quando o jogador campeão joga o técnico pro alto? Aí você vai correndo pro banco para jogar os dois técnicos, Maria e Mazei. Quem você vai preferir jogar pro alto? O Mazei de 80 quilos ou a Maria de 20? A Maria de 20, você vai fazer menos esforço. Então, quanto mais pesado, gente, mais difícil para ele virar gás. Mais difícil para ele virar, para que romper as ligações dele. Tá ligado? Conclusão. Se você tivesse, gente, metano e etano, e você quisesse discutir com o Mazei quem vai ter, por exemplo, maior ponto de ebulição, tá? Se quisesse saber isso, vai ser assim, ó, quanto maior a massa, maior o ponto de fusão e também o de ebulição. O que eu falo para o ponto de fusão vale para o de ebulição, tá, gente? Então aqui a do etano vai ser maior, mas olha só, o teu primeiro critério não seria esse.
o teu primeiro critério seria o seguinte: bem, vamos ver o tipo de ligação. Se o tipo de ligação fosse diferente entre as moléculas, aí você daria aquela prioridade, ligação de hidrogênio. Na verdade, íon dipolo é maior que ligação de hidrogênio, que é maior que dipolo-dipolo, que é maior que Van der Waals. Mas quando você olha, ambos são hidrocarbonetos. Vale lembrar que hidrocarbonetos, repetindo para ficar didático, são moléculas apolares. E as amoléculas? E as moléculas apolares, gente, realizam o quê? Van der Waals, dipolo induzido, que é a interação mais fraca de todas. Então ambas, gente, são hidrocarbonetos, né? Ambas são hidrocarbonetos, ambas são apolares e ambas fazem o quê? Osmose. Então, para se ambas fazem o mesmo tipo de ligação, pela hierarquia você vai para o segundo critério. Qual é o segundo critério, Masey? A massa. Repara, CH4, gente, massa molar, 16. Etano, massa molar, vamos lá, 24 com 6, 30. Foi, gente? Quem tem mais 30 gramas por mol, tá, gente? Ó, em ambos. Gramas por mol. Quem é... Oi, Lindão, só um minutinho aí, Mateuzinho, para eu fechar essa ideia, te dou fala. Quem tem maior massa molar? O etano. Logo, o etano terá maior ponto de ebulição. Mateuzinho, fala e eu quero te falar um negócio também logo depois da tua fala. Fala, lindão. Só pra dizer que o Luigi deixou uma dúvida lá no chat. Fala comigo, Luigi, lindão, tá sem microfone. Gente, só é importante lembrar, foi bom o Mateuzinho fazer essa intervenção, mas ele não consegue ver chat quando tá com a tela projetada, tá, pessoal? Então fala a dúvida do Luigi, Mateuzinho. O Luigi perguntou se os hidrocarbonetos forem isômeros. Cara, vamos discutir isso, Matheus, Luigi. Aí depende de que tipo de isômero. Se for de cadeia, o de normal, que é o próximo passo, tá, Luigizinho? O de cadeia normal. Cara, que pergunta boa, Luigi. Não falou, mas botou a boa notícia no ar. Se forem isômeros de cadeia, o de cadeia normal tem maior ponto de ebulição que o de ramificada. Se forem isômeros geométricos, cis-trans, o trans é apolar e o cis é polar. O trans então faz Van der Waals e o cis... Vamos chegar lá, tá, Luigi? Mas eu espero que eu já tenha te respondido isso, tá? Vamos chegar lá, vai com calma, beleza? Agora, gente, olha só. Empatou no tipo de ligação, empatou na massa molar. Qual é o terceiro critério? Cadeia carbônica. Cadeia carbônica, que é o que o Luigi estava falando. Digamos, gente, que você tenha hidrocarbonetos isômeros, né? E eu adoro quando vocês, com essa lance de vocês até anteciparem a aula. Isso não me incomoda, isso me envaidece de uma maneira muito forte. Repara só, gente, digamos que eu tenho esse cara aqui, ó, butano. Fórmula do butano, gente, C4H10, CnH2n mais 2. Vou botar aqui agora, gente, o metilpropano, que tem a mesma fórmula molecular, olha bem. Ou seja, essas espécies são isômeros, como disse meu amigo Luigi Baricelli. Luigi falou, e se forem isômeros? Aí, gente, aqui é o maneiro. Se forem isômeros, você tem que ficar esperto com o seguinte. Ambas as estruturas têm a mesma massa. Olha só, primeiro, então vamos adotar a hierarquia que você tem que adotar. Se liga, você tem que agir com calma. A pergunta é, quem tem maior ponto de ebulição dentre essas duas espécies? Você não vai direto para o assunto, você vai fazer assim, cara, eu sempre tenho que raciocinar passo a passo. E o passo a passo diz, pessoal, qual o tipo de ligação? É o primeiro critério na hierarquia. Hidrocarboneto e hidrocarboneto. Sabemos, vou escrever de novo só porque eu sou chato, que os hidrocarbonetos são apolares. Logo, se eles são apolares, qual o tipo de interação que atua entre moléculas? Lindão, Van der Waals, né, ó. Vou até escrever assim, Mateuzinho, ó. Van der Waals, né? Então, ambos fazem Van der Waals, ou seja, não é o tipo de ligação quem vai diferenciá-los. Aí você parte para o segundo critério da hierarquia. Esqueci. Qual o segundo critério? Massa molar, né? Então, o primeiro critério, gente, é o tipo de ligação. É igual. Segundo critério, Masey, qual é? A massa molar. Só que quando você vê a massa molar, ambos têm fórmula C4H10, ou seja, 48. Ambos, gente, têm massa molar 58 gramas por mol. Conclusão?
não vai ser esse o critério que vai separar. Eles têm a mesma. E aí, qual o terceiro critério, gente? O terceiro critério é o que eu preciso discutir contigo. Cadeias carbônicas normais apresentam maiores pontos de fusão e ebulição. Deixa eu te dizer por quê. Vamos partir do entendimento sem decoreba disso. O que é ponto de fusão e ebulição? É um calor que você dá e quando chega numa certa temperatura você consegue afastar as espécies. Afastou as espécies, você chegou no ponto de fusão. Se for do sólido para o líquido. Se for do líquido para o vapor, para o gasoso, ebulição. Então veja, gente, se eu tenho aqui, vou desenhar butano agora de forma linear como a UERJ gosta. Olha bem, tá aqui butano. 1, 2, 3, 4. Vou desenhar agora o metilpropano. 1, 2, 3. Tá vendo? Então aqui duas. Você não tem uma molécula só. Quando você tem um recipiente, por exemplo, de gás de cozinha, tem um botijão de gás, você tem N. Dá até para calcular quantas. Se eu souber o volume e souber a massa, eu consigo calcular quantas moléculas tem ali. Essas moléculas estão unidas. Você quer separá-las, não é uma molécula só. O nome é força intermolecular. A que une moléculas. Então você tem que imaginar sempre mais de uma molécula, gente. Portanto, imaginemos aqui, gente, mais uma molécula de butano aqui, próxima dessa. Vai haver uma interação entre elas. E mais uma de metilpropano aqui, próxima dessa. Agora eu vou desenhar a terceira molécula. Não vou desenhar 1000 moléculas não, tá, gente? Mas só pra gente entender, eu vou desenhar agora a terceira molécula aqui, verdinha, olha só, de butano, tá vendo? E vou desenhar a terceira de metilpropano. Repara que no butano, gente, normal, no N-butano, as moléculas se aproximam mais. Você tem maior interação, maior superfície de contato entre elas. Isso torna mais difícil a separação. Já aqui, gente, olha só, tá vendo? No metilpropano, elas como se fosse assim, quer ver? Imagina que eu tô com o meu braço, ó, faz conta que a minha mão, essa caneta aqui é uma ramificação na minha mão, e essa caneta aqui também é uma ramificação na minha mão, tá? Eu vou unir essas moléculas, olha só, elas estão unidas só por esse ponto caneta, tá vendo? É fácil separar. Já, se a cadeia fosse normal, gente, ó, elas estariam assim. Deu para tu entender? É mais difícil separar. Então, conclusão que você precisa saber e que é muito importante, gente. Substâncias que apresentam cadeia normal, esse é o terceiro critério, tá, gente? Ó, substâncias que têm cadeia normal apresentam maiores pontos de fusão / ebulição do que substâncias de cadeia ramificada. Deixa eu repetir só porque eu sou chato e porque eu quero que esse conhecimento chegue até a gente de uma forma muito cotidiana de entendimento. Gente, pensa, se eu tenho 2 bolos, tudo bem? Eu pego 2 bolos, quero fazer um bolo de aniversário. Aí eu pego 2 bolos planos e coloco um sobre o outro, né, com uma camada de recheio. Se você quiser separar os 2 bolos, você vai ter um trabalho. Agora, se eu pego 2 bolos, gente, e faço como 2 rodas de carro, 2 bolos redondos, coloco um bolo de um lado, um bolo do outro lado, e eles só estão unidos por um eixo, cara, que é a ramificação. Qual você vai separar mais facilmente? Deu para tu entender, gente? Então, substâncias de cadeia normal apresentam maiores pontos de fusão e ebulição que cadeia ramificada. Mas veja bem, esse é o terceiro critério. O primeiro é o tipo de ligação, o segundo é a massa, e você tem que segui-los. A má notícia, os vestibulares têm levado você até o extremo, ou seja, até o último critério. Ele bota a molécula. Teve uma questão do Enem 2019, esse Enem que eu botei aqui, ó, deixa eu ver se eu te mostro aqui, eu tô com isso resolvido, ó, esse Enem que eu tô te mostrando aqui, ó, isso aqui, tá vendo, gente, ó, isso aqui, tá vendo, ó, eu tô com esse Enem resolvido no canal. Esse Enem tem uma questão que ela é exatamente tocante a isso. Ele fala sobre a destilação do petróleo, e ele quer saber, ele fala de vários combustíveis, das faixas de carbono, e quem vai separar isso é o tamanho da cadeia, a massa molar, tá bom? Gente, agora eu trago uma outra coisa que eu queria te mostrar que é legal também, ainda dentro da pergunta de nosso amigo Luigi, que é assim, gente, eu também, outro tipo de isômero. Digamos que eu tenha esse hidrocarboneto aqui, gente, ó. Esse aqui é o cis-but-2-eno. E eu vou desenhar o trans, gente. Trans, isso aqui já é aprofundamento, tá, pessoal? Mas é fundamental para nós, ainda mais, trans-but-2-eno. E aí, mas aí vai e manda na tua cara a pergunta, que é, gente, qual desses 2 isômeros, aqueles que apresentam a mesma fórmula molecular, é o que vai apresentar maior ponto de fusão ou até maior ponto de ebulição? Ele pode perguntar isso, tá, gente?